Aqui quem vos fala é o pastor Luiz Maxwell e eu quero uma vez mais trazer até você uma palavra motivacional, uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento, de despertamento para a tua vida, bem como para a minha vida. Eu quero ler um texto no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo número 14, versículo 27, você pode acompanhar na sua casa se você quiser, ou apenas prestar atenção nessa reflexão, em que diz assim o versículo da palavra de Deus: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus ele está cercado por uma grande multidão. Multidão essa, na ocasião que observara tudo o que ele vinha fazendo, milagres, sinais, prodígios e maravilhas, em que alcançava a população, bem como aqueles principalmente que manifestavam sua fé, e se despojavam, ou seja, se lançavam aos pés de Jesus buscando uma solução para os seus problemas. Jesus, como o próprio Filho de Deus encarnado, quando ele encontrava fé no coração da humanidade, do ser humano pelo qual se posicionava diante dele, ele automaticamente deliberava da sua vida a unção pela qual era necessário para que o milagre fosse concretizado na vida de todo qualquer ser humano que acreditasse no poder e na manifestação do milagre por intermédio dele. Pois bem, o texto diz que uma grande multidão cerca Jesus. Mas Jesus ele passa uma determinação para os seus discípulos para que entre no barco. Acredita-se que ele está próximo à margem de um oceano ou de um lago grandioso naquela ocasião. E a Bíblia diz que ele ordena que os discípulos entrem no barco e atravessem para outra margem, para a terra de Genezaré. Quando os discípulos obedecem à determinação do Mestre Jesus, Jesus ainda permanece por um período de tempo tentando afastar-se da multidão, porque havia chegado o momento pelo qual ele retiraria-se para buscar um pouco de mais intimidade com o Pai no monte, como o próprio texto sagrado diz. Pois bem, Jesus, ele se afasta daquela multidão e vai retirar-se para o momento de intimidade com o Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra. E dado o momento, já ao avançar das horas, a Bíblia diz também que o barco pelo qual os discípulos estão atravessando para outra margem, para o outro lado, ele é açoitado por ondas. Subentende-se logo que o tempo em que levou, em que Jesus permaneceu no local, até o momento em que Jesus vai ter um encontro com o discípulo no barco, resulta em algumas horas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto diz que à tarde Jesus percebe que as horas já estão avançadas. Mas também o mesmo texto diz que a quarta vigília da noite, ou seja, de 3 da manhã até as 6 da manhã, Jesus vai deslocar-se para ir de encontro aos discípulos que estão no barco. O que me chama a atenção nesse texto, e é muito interessante nós aplicarmos para a minha vida e para a tua vida nessa ocasião, nessa oportunidade, é que o barco ele está sendo açoitado pelas ondas e pelo vento forte que vai de encontro por conta de uma possível tempestade que estava prevista para acontecer. Em contrapartida, Jesus, quando ele contempla pela sua onisciência a adversidade que cercara os discípulos, que fora deslocado daquela situação em direção ao outro lado, para a terra de Genezaré, em obediência à própria palavra do Mestre, Jesus ele vai andando sobre as águas. Era natural o próprio Jesus, o sumo pastor, ele vencer a gravidade, vencer os limites pelo qual o próprio ser humano ele não vence, para ir de encontro à necessidade de outro ou de alguém. E Jesus ele vai andando sobre as águas ao encontro dos discípulos que estão sendo açoitados por um tempo de adversidade, um tempo de luta e de dificuldade. E quando dois de seus discípulos contempla e vê Jesus andando sobre as águas, não o identifica. E fica atemorizado, até porque por certo havia um nevoeiro, já de 3 às 6 da manhã, já está tudo escuro, de repente um nevoeiro estava cercando aquela região, eles não tinham uma visibilidade plena, mas entra o temor no coração e eles confundem com um fantasma. E o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus, quando ele está vindo e os discípulos temem, Pedro diz: Senhor, se és tu que está vindo sobre as águas, permita e mande para que eu vá até contigo. Porque Jesus disse: aquietai-vos e acalmai o vosso coração, porque sou eu. Jesus ele está indo de encontro à necessidade, mas a extrema necessidade é tão grande que o caos e o problema instaurado naquela realidade, naquele problema em que ele estava evidenciando, estava ofuscando a sua visão. O mestre está vindo, mas o problema é grande e eu não estou vendo. O mestre está vindo de encontro à minha necessidade, mas a luta ela está me sufocando, eu já não estou vendo mais nada.
E os discípulos se encontram nessa situação de desespero, do caos instaurado, temendo por conta do que haveria de vir. E Jesus ele ordena que Pedro ele levante do barco e pise sobre as águas, vencendo a lei da gravidade. Por um momento Pedro anda, mas dado o momento, por causa do vento forte, o texto diz que ele teme, ele começa a afundar. Jesus pega na mão de Pedro, levanta e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? E aqui eu quero aplicar esta palavra sobre a sua vida, que Jesus ele vai pegar Pedro e vai entrar no barco e vai dar ordem para que o vento e a tempestade venham aquietar. Deixa eu aplicar uma palavra de Deus para a tua vida nesse momento que você está assistindo esse vídeo, e você vai ser voz profética por internet desse canal para profetizar para outras vidas que precisam ser alcançadas por essa palavra de vitória, que vai alegrar e vai trazer confiança no coração, como trouxe na minha vida, na tua vida, vai trazer para a vida de muitos outros que precisam. O barco tipifica a tua vida. A tempestade tipifica a afronta do adversário que sempre se levanta. Os problemas, as adversidades, as aflições do tempo presente tipifica a tempestade e o vento que está revolto. E o barco, que é aquilo que está em torno da tua vida, a tua estrutura psicológica, física, da sua família em torno, ele está por um momento sendo saculejado. Por quê? Porque a adversidade ela vem para tentar te parar, ela vem para tentar te bloquear, ela vem para tentar atrofiar a sua fé em Deus. Mas o que vai acontecer nesse cenário? Você não vai ficar desapercebido no meio do problema quanto ao que Deus pode fazer por você. Por quê? Porque quando a adversidade ela se levantar, segura aí que eu vou entregar algo de Deus para a tua vida agora. Quando a adversidade ela se levantar, quando o vento contrário ele começar a soprar para tentar alvejar áreas da tua vida e gerar uma complicação a ponto de instaurar o caos, fique certo, porque por trás da tempestade vem aquele que domina sobre o vento e o mar, e esse alguém é Jesus. Ah, meu Deus! Jesus ele está contemplando a tua necessidade, meu irmão, e o vento e o mar, ou seja, a adversidade, a tempestade, ela não vai te paralisar, ela não vai te bloquear. Sabe por quê? Sabe por quê que às vezes a intensidade do problema se torna mais eficaz num confronto mais existencial contra a nossa vida? É porque o problema ele já visualizou a presença do mestre. Segura aí. O mestre já contemplou a tua necessidade e já está vindo ao teu encontro. Então há um desespero do caos instaurado. Sabe por quê? Porque aonde a presença de Deus chega, o balde ele tem que bater em retirada. Aonde a presença de Deus chega, a adversidade ela tem que dar rumo da sua vida e tem que subir. Então deixa eu liberar uma palavra de ordem para a tua vida, já para que você seja mais abençoado do que você já é. Essa adversidade que está te afrontando, esse caos que está tentando minimizar a sua fé e está tentando travar áreas da sua vida, do seu entendimento e bloquear a sua fé diante de um Deus que muda toda e qualquer trajetória da história humana, esse adversário ele vai ter que bater em retirada a partir de agora. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela gera fé no nosso coração. Por isso que a palavra de Deus ela diz assim, está escrito aqui, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor dos exércitos. Segura aí, meu irmão. Aplica a tua fé num único Deus que pode e deve mudar áreas e trajetórias da tua vida. Ele está aí contemplando a tua oração, o teu clamor. Pode clamar porque Ele está te ouvindo. Pode suplicar pelo socorro bem presente do Senhor, porque Ele ouve e atende a voz do necessitado. Os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, Ele está atento ao teu clamor. E eu quero dizer para você que nessa hora, na pessoa do Espírito Santo, Ele está sondando o teu coração, Ele está colhendo as tuas lágrimas e está dando ordem aos teus anjos a teu respeito, para que você venha alcançar a tua resposta como vitória. Deus te abençoe. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Eu sou o pastor Luiz Maxwell. Dê o seu like no nosso canal, se inscreva e compartilhe com outras pessoas para que sejam abençoadas, assim como você também tem sido, por intermédio dessas pequenas mensagens, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, queridos, e um forte abraço em nome do Senhor Jesus. Amém.